obrigações. Nós conversamos semana passada que as obrigações são um vínculo jurídico que une dois polos, do devedor e do credor. É uma relação de direito pessoal que obriga uma das partes ao cumprimento de determinada prestação. É uma relação de débito e crédito, de caráter transitório. De caráter transitório porque elas nascem para se extinguir. É pelo cumprimento, pelo pagamento. E se não há o cumprimento da obrigação, não há consequências pelo inadimplemento, que nós também vamos estudar essas consequências. Tá? E essa prestação obrigacional, ela é sempre economicamente auferível. Conversamos um pouco sobre a evolução do direito obrigacional, os sujeitos da relação obrigacional, né? Então esses dois polos. É um sujeito qualificado, né? Não basta apenas ser o sujeito. Nós conversamos sobre a adjetivação do plano da validade, né? Então nós temos um plano da existência desse negócio jurídico e um plano da validade. Então esse sujeito que precisa existir tanto no polo ativo quanto no polo passivo, ele precisa ser um sujeito com capacidade de realizar aquele ato negocial, né? E essa capacidade é porque ele tem uma capacidade de fato ou de exercício, ou ele vai estar devidamente representado ou assistido pelos seus representantes legais, né? Então, se ele é um menor de 16 anos, ele vai estar representado pelo seu representante legal. Se ele tem entre 16 e 18 anos, ele vai estar assistido pelo seu representante legal, pais ou tutores. Ou se ele se enquadra nos incisos do artigo 4º do Código Civil, ébrios habituais, viciados em tóxicos, pródigos, aqueles que por causa permanente e transitória não puderem exprimir sua vontade, então ele também vai estar assistido pelo seu representante legal, que no caso é um curador, que foi nomeado no procedimento de interdição para representar essas pessoas nos atos da vida civil. Tudo bem? E ele precisa ter também uma capacidade para realizar aquele negócio específico. Então, se eu estou realizando uma compra e venda, eu preciso ser o proprietário daquele objeto que está sendo transmitido. Se eu estou realizando a venda de um imóvel, também vai precisar da outorga uxória, né, do consentimento do cônjuge ou companheiro, salvo no regime da separação total de bens. Mas se não vai precisar, né, ir lá no tabelionato fazer a escritura pública de compra e venda junto o cônjuge, para que essa transferência possa ser realizada. Tá? Então, conforme também o tipo de negócio jurídico a ser realizado, vão ter aí elementos específicos. Esse sujeito pode ser individual ou coletivo e também pode ser em favor de pessoas ainda não existentes, uma fundação que esteja sendo constituída, uma nascitura, prole eventual de alguém. Tá? Individual e coletivo porque pode haver uma pluralidade de sujeitos em cada um dos polos. Nós podemos ter 2 devedores, nós podemos ter 2 ou mais credores. E esse sujeito pode ser tanto uma pessoa natural quanto uma pessoa jurídica. E juntamente natural e jurídica em cada um dos polos. Então pode ser um devedor, um polo devedor formado por pessoa jurídica e pessoa natural, por várias pessoas jurídicas, por várias pessoas naturais. Quando a gente fala o credor é um polo, credor o polo ativo, devedor o polo devedor, né, o polo passivo da relação. Tudo bem essas ideias? Relembrando, né? O objeto é uma conduta, o ato humano, que é uma prestação positiva, dar, fazer alguma coisa, ou fazer ou não fazer alguma coisa. Como regra, esses vão ser os objetos das obrigações. Nós vamos conversar sobre cada um desses objetos de forma detalhada. Esse objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e economicamente apreciável, né? Sempre economicamente apreciável. Mesmo quando a gente fala de uma obrigação decorrente de violação aos direitos de personalidade, à dignidade da pessoa, ainda assim nós vamos ter que quantificar isso. Tá? Então, fui inscrita indevidamente no Serasa, tive os meus direitos de personalidade violados, né? O meu direito ao bom nome violado. Isso pode me gerar uma indenização por danos morais. Isso precisa ser economicamente
auferível, vai ser fixado o valor, o montante, esse quantum indenizatório, para que se constitua a obrigação. A obrigação qual vai ser de ressarcir aquele que teve o nome inscrito indevidamente no Serasa. Tá? Tem que ser ilícito objeto da contratação. Pode ser algo que o direito proíbe. Eu contrato alguém para matar outra pessoa. Não é uma obrigação válida. Eu não posso executar esse contrato no Poder Judiciário. Aí eu paguei o preço e a pessoa não cumpriu o serviço. Aí eu peço para o juiz mandar ele cumprir, né? Mandar ele cumprir o contrato. Não pode, porque esse contrato ele é inválido. Por quê? Porque o objeto dele é ilícito. Tem que ser determinado ou determinável esse objeto. Não pode ser objeto qualquer coisa. Um objeto tem que ser entregar o carro X ou imóvel X, fazer um bolo, fazer os salgadinhos para a festa de aniversário, cortar a grama, construir um muro, fazer a casa. Não fechar a servidão de passagem, não alterar a fachada do imóvel. Dar, fazer, não fazer, entregar, restituir, que são os objetos das obrigações. Só revisando, né? Já conversamos sobre isso na semana passada. Vínculo jurídico e patrimonial. Fontes. A fonte imediata ou primária é a lei e a mediata é a vontade humana, que vai ser um contrato, uma declaração unilateral de vontade ou um ato ilícito. Então, a obrigação pode decorrer unicamente da lei. Por exemplo, os pais têm obrigação de prestar alimentos aos seus filhos. Está na lei, não precisa ter um contrato entre as partes dizendo isso. As partes não precisam previamente estipular. A lei diz: aquele que causa dano a outrem tem a obrigação de ressarcir, tem a obrigação de reparar. Se eu sair daqui, né, hoje, com pressa de chegar em casa e eu invadir a preferencial, bater no carro do Charles, eu vou ter que indenizá-lo pelos prejuízos causados. Nós não tínhamos um contrato prévio dizendo: se eu bater no carro dele, eu devo indenizar. Essa é uma obrigação que decorre da lei. Não precisa haver um contrato prévio entre as partes garantindo um dever indenizatório de ressarcimento. Está na lei. Os pais não precisam se comprometer previamente com os filhos para prestar alimentos a eles. A obrigação decorre da lei, decorre do sistema jurídico. Não só os pais, né, os parentes têm a obrigação alimentar, de prestar assistência uns aos outros. Mas também as obrigações têm como fontes a vontade humana, um contrato. Então eu posso me comprometer com determinada prestação. Eu peço um livro emprestado para um de vocês e me comprometo a pagar um valor a título de empréstimo desse livro que eu peguei emprestado. Eu alugo um apartamento e me comprometo a pagar mensalmente o valor desse aluguel. Então, é uma obrigação que decorre de um contrato, da vontade das partes. Só existe porque as partes assim contrataram. Não estava previamente na lei essa obrigação entre essas partes em específico. Elas contrataram assim. Eu entrei numa loja e comprei determinada mercadoria, eu me comprometo a pagar o preço e o vendedor se compromete a me entregar o produto vendido. É um contrato de compra e venda. A vontade humana criadora fez surgir essa obrigação recíproca, um de entregar a coisa e o outro de pagar o preço. Aí nós temos as obrigações decorrentes dos contratos. Das declarações unilaterais de vontade, quando uma parte declara sem necessariamente a outra para a formação desse negócio jurídico. Por exemplo, uma promessa de recompensa.
Meu cachorro fugiu, eu espalho cartazes pela cidade dizendo que quem encontrar receberá a quantia X em dinheiro. É uma recompensa para aquele que achar meu cachorro. Isso é uma declaração unilateral de vontade. Eu declaro e eu me comprometo. Por que é diferente do contrato? Porque o contrato tem os dois polos. O contrato é um acordo de vontades. Então precisa pelo menos duas vontades. A declaração unilateral de vontade é uma vontade que é exteriorizada. É um testamento, é uma declaração unilateral de vontade. E o ato ilícito? O ato ilícito também faz originar obrigações. O ato ilícito também é fonte de obrigações. Por que a gente fala? Eu queria conversar sobre essa palavra com vocês, né? Por que a gente fala fonte de obrigação, fonte do direito? O direito gosta muito dessa palavra, né? Fontes. Quando a gente inicia o estudo do direito, a gente fala muito em fontes, né? Em parte geral do direito civil, introdução ao estudo do direito, as fontes do direito. Aí lá na lei de introdução às normas de direito brasileiro está lá as fontes do direito, a lei. A lei é uma fonte do direito. Quando a lei é omissa, os costumes, a analogia, os princípios gerais, são todos fontes, porque é o que origina, é o que causa, é o que faz surgir. Assim como o rio nasce da sua fonte, o direito também surge de algo, ele também nasce de algum lugar. É o princípio, a origem, é a causa, é de onde surge. Quando nós pensamos uma situação jurídica, nós precisamos de uma fonte para pensar sobre a situação jurídica. Quando nós pensamos, será que alguém tem direito numa determinada situação? Quando os vizinhos estão se divorciando, a gente pensa, será que a mulher tem direito à casa ou será que a casa é só dele? Como é que será que vai ficar essa partilha? Quando será que ele vai pagar de alimentos para os filhos? Quando a gente pensa numa situação jurídica que se apresenta, nós precisamos de fontes para pensar ela. Da onde que a gente cria a resposta jurídica para a situação no mundo da vida? Porque as leis, os princípios são gerais e abstratos. Qual é o desafio? É a gente aplicar no caso concreto. É a gente dar resposta no mundo da vida. Como é que a gente dá resposta para a situação no mundo da vida? Quando vocês chegam para mim no intervalo e dizem assim, professora, será que tem direito nesse contrato? Será que o marido tem direito no caso dessa separação? Quando será que eu posso pedir de alimentos? Da onde que a gente parte para dar essa resposta? Da lei? Da fonte, né? A gente procura uma fonte. Às vezes a fonte é a lei. A lei é a fonte principal, a fonte primária. A própria lei de introdução às normas de direito brasileiro diz quando a lei for omissa, né, ou seja, primeiro se procura na lei. Mas a lei não diz tudo. Quando a lei for omissa, então se procura nos princípios gerais do direito, se procura nos costumes, se procura na analogia, se procura na jurisprudência, na doutrina. O que é a jurisprudência? São as decisões reiteradas dos tribunais. Quanto que o pai tem que pagar de alimentos para o filho? A lei não diz. O que a lei diz? Não diz o quanto, né? O que nós temos? Que se resolve pelo binômio possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. E aí nós temos parâmetros, né, jurisprudenciais. Se tem renda fixa, se tem um único filho, se tem 5, 10 filhos, conforme vai ser o percentual de desconto. E se não tem renda fixa, né, como é que isso se resolve? Então nós temos alguns parâmetros que a jurisprudência vai dando. Se nós causamos a morte de alguém no trânsito, qual é o valor da indenização para essa família, para os filhos que ficam? São parâmetros jurisprudenciais.
Sempre que se pensa, então o direito se pensa a partir da fonte, né? As fontes do direito. Então as obrigações também têm fontes. É o que faz surgir obrigações. Da onde que surgem, da onde que nascem as obrigações. Até para nós sabermos se essa obrigação ela existe e ela é válida. Ela vai surgir da lei, ela vai surgir da vontade humana. E da vontade humana são então os contratos, as declarações unilaterais de vontade e o ato ilícito. Embora o resultado, a obrigação que o ato ilícito produz, nem sempre, quase nunca, é perseguido pelo agente. Mas é a sua conduta que vai gerar a obrigação. Então, voltando lá no acidente de trânsito, se a minha conduta é, na pressa, não parar na placa de pare, invadir a preferencial e com isso causar o acidente de trânsito, a minha conduta gerou uma obrigação de indenizar. Eu estava perseguindo esse resultado? Provavelmente não. Mas foi a minha conduta que gerou o resultado, obrigação. Aquele que causa dano a outrem tem o dever de indenizar. Dúvidas? Tranquilo? Eu tenho uma, professora. Por exemplo, assim, é o direito civil que vai determinar se é interesse do particular ou, por exemplo, do Estado em desejar esse ressarcimento, algo nesse sentido. Digo assim, ó, por exemplo, digamos que eu tenho uma propriedade e eu tive um dano, sei lá, ambiental porque caiu um avião lá. E eu não quero indenização por algum motivo. Pode o Estado querer uma indenização porque atingiu, por exemplo, a água, alguma coisa assim? Vamos por partes, assim. Tentar responder isso, porque eu acho que tem aí variáveis, né? Primeiro, né, uma regra geral assim, do direito civil. Eu só posso pleitear direito próprio. Né? Então, eu estou vendo que na casa da minha vizinha nasceu uma criança que o pai não reconheceu, trazendo o caso do direito civil, né? Que o pai não reconheceu a paternidade, essa mãe está em sérias dificuldades financeiras, esse pai poderia auxiliar e dar um suporte para esse recém-nascido, para ela ter uma vida com mais dignidade, enfim. Eu posso entrar com uma ação e pleitear ao reconhecimento da paternidade, os alimentos para essa criança? Não, só a criança que pode. Né? Mas como é que ela faz isso? Né? Ela é um bebê, faz isso pela sua representante legal ou o Ministério Público, aí sim, né? O Ministério Público tem legitimidade para isso. Ou no caso de um idoso em situação de abandono, né? Eu estou vendo que esse idoso ele precisaria ser colocado por exemplo, numa casa de abrigamento, de recolhimento de idosos, porque ele não tem condições mais de se autogerir e a família não tem condições. Eu posso fazer isso em nome dele? Não. O máximo que eu posso fazer é relatar essa situação para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as medidas. Né? Ou a própria pessoa faz, ou o Ministério Público pela pessoa. Então, uma regra que nós temos é essa, né? Eu não posso pleitear o direito alheio, eu só posso pleitear o direito próprio. Se eu me sinto lesada em alguma situação, eu posso pleitear. Então, meu vizinho estava construindo a casa dele, no imóvel lindeiro ao meu, a parede desabou, caiu sobre o meu muro, desabou o meu muro, causou danos na minha propriedade, enfim, eu posso pedir indenização para o vizinho em razão do dano que a obra dele causou lá no meu terreno. Eu posso fazer isso. Se eu não quiser, eu não faço. Isso é direito patrimonial, é direito disponível. O Estado não vai até mim, nesse caso, perguntar se eu quero ou não indenização.
A jurisdição, né, isso é uma característica, eu preciso estudar isso em direito processual civil, a jurisdição ela é inerte, o juiz é inerte, né, é uma característica da jurisdição. A inércia só age se provocado. A gente tem que provocar o poder judiciário. Né? Então o juiz não bate na porta para perguntar se quer o direito. Professora, eu posso fazer uma pergunta? Só eu estou tentando concluir esse raciocínio. Já te dou a palavra. Então, uma situação é essa, né? Quando se trata do direito civil, de direitos patrimoniais, é a parte que vai buscar, né, e exercer. Agora, se a gente está falando de direito público, né, e aí você traz o caso do direito ambiental. O direito ambiental é público e aí o Estado tem o dever de agir. Então, alguém causou um dano ambiental, aí o Estado tem o dever de agir. Em razão de determinado tipo de atividade empresarial, industrial, isso estava gerando resíduos, sei lá, de qualquer tipo, líquido, sólido, que estava sendo armazenado no fundo do terreno da empresa. De alguma forma, o poder público tomou conhecimento disso e agiu. Agiu como? Foi até a empresa, fez a autuação, aplicou uma multa, uma penalidade, exigiu providências. Aí surgem os famosos TAC, né, os termos de ajustamento de conduta entre as partes, o poder público, o Ministério Público, para regularizar essa situação. Aí é uma questão de direito público. Aí o Estado vai agir perante aquele que gerou o dano ambiental. Mesmo que seja na minha propriedade e eu não tenha interesse de... Sim, se isso está gerando, né, por exemplo, o teu vizinho largou alguma coisa, né, na água do rio que passa pela tua propriedade. Você silenciou. Agora, se o poder público tomar conhecimento que poluiu a água, ele vai agir, mesmo que esse rio esteja passando sobre a tua propriedade. Porque aí há um interesse maior. Aí o interesse público, né? Agora, se o teu vizinho, ele avançou 1 metro na cerca, jurisdição inerte. O Estado não vai fazer nada a respeito. É você que tem que tomar providência. Porque aí é direito unicamente patrimonial. E o direito civil, né, a regra é que são direitos patrimoniais. Embora, muitas vezes, o público e o privado, né, eles tenham um certo entrelaçamento. Quando a gente fala da função social dos contratos, por exemplo, né, os contratos, eles também exercem uma função social. Se eles estiverem ferindo essa função social, eles podem ser revisados. Algumas vezes há esse entrelaçamento. Não quero me atrapalhar. Não, uma questão, professora, que eu achei interessante quando foi comentada comigo. Vocês falando de ambiental. Se eu tenho um terreno na minha propriedade, tá? Que nem está acontecendo um fato. Uma vizinha minha, assim, é meio longinho lá de casa, mas ela me perguntava, se eu não perguntava, professora. Os vizinhos dela resolveram fazer reciclagem e começaram a montar lixo no pátio, tudo que é tipo. E começou a juntar bicho, rato, barata, tudo que coisa. E daí ela me disse que está indo para o pátio dela e para o pátio dos vizinhos. Ela tem como tomar uma providência sobre isso? Tem sim, e administrativamente, né? Direto com o município. Tá, e outra questão. Deve, né? Sim, outra questão que eu achei assim, interessante e confusa. Também não, parece. A reciclagem, né? A reciclagem é algo bom. A gente é está algo falando mal da reciclagem. A reciclagem é algo bom. Agora, acumular resíduos de forma indevida dentro de uma área urbana,
Aí é complicado, aí não pode. E daí uma pergunta que foi me feito ontem, eu não sabia a resposta, mas eu vou buscar essa resposta, que eu achei bem interessante. Um casal viajou e a mulher tinha uma criança, não sei se era 3 ou 4 anos, essa criança se criou com o padrasto, teve um vínculo afetivo, mas essa criança é registrada no nome do pai. E daí o casal veio separado ali uns anos e a mulher está pedindo pensão para um pai afetivo, mas ele não registrou na certidão. Ele tem que pagar a pensão para essa criança? Regra geral, assim, regra geral não. Pois eu achei interessante. Agora, há com frequência nesses casos o reconhecimento, né, da paternidade socioafetiva. Mas aí, como regra, também demandaria uma iniciativa, né, desse, vamos chamar de padrasto. Isso pode, inclusive, para a certidão de nascimento, né? Não, mas isso não tem nada na certidão de nascimento. Eu não vejo assim como regra geral, tá? Tem coisas que a gente teria que, né, ver as particularidades. Mas o fato desse padrasto, né, desse segundo companheiro da mãe, ter dado afeto e uma certa condição patrimonial durante o período em que eles conviveram, que isso tenha criado uma obrigação permanente para ele. Né? Depois ele me perguntava. Agora, muitas pessoas se questionam, aí começa a conviver um pouco, quero registrar, né? Quero incluir a paternidade socioafetiva. Tem certeza, porque aí mas tem consequência mesmo, comentário. né? Aí vai pagar a pensão depois. Ou registrar filho de outrem, né? Aí registra o filho de outra pessoa como se fosse seu, chega pra mim. Chega, não é raro. Reconhece como seu filho de outra pessoa, se separa e aí diz que quer cancelar o registro. Quer dizer, além de ter cometido um crime, né, esse tipo de anulação de paternidade não se faz. Não, mas no caso gerou consequência patrimonial e sucessória. Não, mas duas vezes, de né? herança. essa criança tem pai. Que cagada, né? Mas eu não entendi, tem que pagar ou não tem que pagar? Regra geral. Cara, é bom, né? Mas o direito, né? O direito, ele é a análise do caso concreto, né? Regra geral, tá? O padrasto que separa de regra. Outra questão aí, né? Surgiu agora e eu fecho aqui, né? Pra gente voltar para o nosso assunto. Que a gente vê, às vezes, aí também é o pedido de direito de convivência. Né? O padrasto ou a madrasta pedindo direito de convivência, visitas. Que desenvolveu um vínculo afetivo. E o judiciário. Outra coisa que o pessoal está comentando muito também, que eu estou vendo assim as pessoas comentarem que vão começar a fazer contrato de namoro, porque agora se tu namora uma pessoa lá na casa dela e tu na casa dela, não sei que já é visto como união estável, daí já adquire direito, virou uma bagunça isso aí, né? Cada um na sua casa com as suas coisas. Isso tá uma bagunça. Todo mundo quer o que não é seu, quer o que é do outro, acabou. A linha que separa um namoro de uma união estável, eu diria que hoje, muitas vezes é muito tênue. É mais barato nos sites. É porque se começou a reconhecer muitos direitos para a união estável. E aí nós temos a equiparação da união estável ao casamento. E embora é um contrassenso dentro do sistema jurídico, o casamento é um dos contratos que nós temos, né? Porque casamento é um contrato. Dos mais solenes, acho que é o contrato mais solene
do direito, porque é requisitos a rodo, né? Tem que dar os nomes previamente, só para dar os nomes tem testemunha, né? Quem já casou sabe que para dar os nomes no cartório de registro de pessoas naturais tem que levar testemunha. Depois tem que levar testemunhas por dia do ato, né? Os famosos padrinhos. Tem uma série de documentos para apresentar. Perante um juiz de paz. Tem toda uma leitura, né, de um cerimonial. Tem que estar necessariamente de portas abertas, né, o cartório, para que todos tenham acesso. Mesmo que se faça num clube, né, que o juiz de paz se desloque para a igreja, tem que cumprir os requisitos de portas abertas, de perguntar se alguém tem alguma coisa contra. Tudo isso tem que se fazer, né? Então ele é extremamente formal e solene. Se alguém brincar na hora que estiver lá assinando o livrinho, se cancela a cerimônia. Então ele é extremamente formal. Ao passo que se equipara para efeitos jurídicos ao casamento, à união estável. E a união estável é um fato da vida. A união estável não precisa de contrato, a união estável não precisa de escritura pública. E tem A união estável é no mundo da vida. Mas daí tem os mesmos direitos na união estável, no casamento, a mesma coisa? É equiparado. A gente tem uma questão tormentosa aí no direito sucessório, mas é um detalhe lá com relação à possibilidade ou não de exclusão do companheiro como herdeiro necessário. Agora, para fins patrimoniais, para fins de reconhecimento, para fins de constituição de família, só que se você não tem um contrato de união estável, uma escritura pública de união estável, muitas vezes vai ser preciso fazer a prova, né, dessa união estável. Vivia união estável e não morreu, para pedir pensão por morte. Tem que fazer a prova da união estável. Se é casado, certidão de casamento, ponto, né? Em regra geral, tem direito à pensão por morte. Depende do tempo, da idade, enfim, mas em regra geral tem direito à pensão por morte. Se é união estável, eu vou ter que provar para a autarquia que vivia em união estável. Então, vai ter que fazer essa prova, mas a consequência, uma vez provado, o direito vai ser Tem pessoas garantido. que fazem um contrato e registram em cartório e tudo mais. Tem, mas o que eu estou dizendo aqui? A união estável ela pode ser feita por contrato, ela pode ser feita por escritura pública, mas ela pode existir e ser válida sem contrato, sem escritura. Pode ter que dividir patrimônio na hora da separação, da dissolução da união estável, mesmo sem contrato, mesmo sem escritura. Essa que é a questão. Se for provada a existência da união estável, e não é por contrato. A união estável ela é no mundo da vida. Se for demonstrado. E o que é esse no mundo da vida que eu estou falando? Se for demonstrado que essas duas pessoas, né, que não importa a idade, não importa o sexo, não importa se tem filhos, não importa há quanto tempo, não importa se tem coabitação, se essas duas pessoas, elas se apresentam como se família fosse, nós temos aí uma união estável. E se não há uma escolha prévia de regime de bens entre elas, vige para elas a comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que foi adquirido durante se partir. Em Porque a caso pessoa de já divórcio. tinha uma herança de pai, uma herança de família. A não ser que eles tenham, aí sim, escolhido, aí se escolhe o regime da comunhão universal. Não, é o que eles construíram juntos. Tá, mas eu digo assim, tu vive com uma pessoa que tem uma herança com a Aí não, né? Aí não vai. Não, eu digo pai, tu traz uma herança de família tua. Ah, já Tem que respondi. dividir Aí já também. respondi, né? Mas eu não entendi, tem que dividir. O que partilha herança é a comunhão universal de bens. Ah. Tá?
Comunhão universal de bens é um regime escolhido, de forma expressa e escrita. Se nós não temos um contrato de união estável, se nós não temos uma escritura pública de união estável, nós então não escolhemos o regime de bens. Estou me fazendo entender? Sim. Porque a gente só escolhe o regime de bens por escrito, de forma formal, em contrato. No casamento, a gente só escolhe o regime de bens se a gente faz um pacto antinupcial. Senão vai incidir automaticamente o regime legal, que é o regime da comunhão parcial. E a comunhão parcial diz que só comunica em caso de separação o que foi construído, adquirido na constância da união. Herança não entra, o que tinha antes não entra. Então, voltando, se as pessoas vivem em união estável, mas não têm contrato, não têm escritura pública, então elas não escolheram um regime. Se elas não escolheram o regime, incide o regime legal, que é a comunhão parcial. E a comunhão parcial não comunica herança, não comunica o que tinha antes, comunica o que foi construído na constância. Independentemente de esforço comum. O que isso significa? Um trabalhava fora, outro cuidava da casa. Comunica, não importa. Não importa que foi adquirido durante aquele período. Tá? Fechou aí? Fechou aí? Obrigações próprio terreno. Quando nós conversamos semana passada sobre as características das obrigações, nós falamos que uma das características das obrigações é que elas são de caráter pessoal. Ele é de corda, eu deixo ele parado e ele para. Estava fora do curso. Coitado, até o relógio está cansado. E é terça ainda, né, professor? Desci na terça até o relógio já começou. Elas têm característica pessoal, né? Ou seja, é um vínculo entre duas pessoas. Né? Pode ser pessoa natural, pode ser pessoa jurídica. Que é diferente dos direitos reais, que são vínculos entre a pessoa e uma coisa. Então, o meu direito de propriedade é o meu direito, é o direito entre uma pessoa, que pode ser natural, que pode ser jurídica, e uma coisa, né? O bem que eu tenho propriedade, um imóvel, um carro, um livro, uma caneta, pessoa e uma coisa. Então, esses são os direitos reais, é a relação entre as pessoas e as coisas. E os direitos pessoais são relações entre pessoas. Então, o direito obrigacional é um direito pessoal, entre pessoas. Nós temos um credor e um devedor. São duas pessoas. Mas estava muito simples, né? Aí o direito incluiu, aí, né, fez surgir no mundo jurídico uma figura híbrida. Tá? E eu trago aqui para vocês, que eu já vi várias vezes cair em concurso, prova da OAB, essa figura. As obrigações propter rem. Tá? Obrigações propter rem. É uma figura híbrida. É um misto de direito pessoal com direito obrigacional. Tá? É um tipo de obrigação que adere não à pessoa, que adere à coisa. Vou tentar fazer um raciocínio inverso. Eu aluguei um apartamento. Tá? Eu aluguei um apartamento e durante esse período que eu aluguei o apartamento, eu tive consumo de água. Tá? Então eu tinha lá o meu registro na companhia de água e eu fazia o pagamento do que eu gastava, né, de água ou de luz, tá? Perante a essa companhia. Eu fiquei nesse apartamento até o mês X, até a data X. Então, eu sou responsável por aquele período de consumo. Aí depois eu entreguei o apartamento. Se eu não paguei todas as faturas e um outro inquilino entra no imóvel,
A companhia não pode dizer assim, eu não vou ligar a água porque tem aqui dívidas pendentes. Mas eles A companhia deve buscar o seu crédito perante aquele que deve. Perante aquele que deve. Se eu estou entrando hoje no imóvel e não tem abastecimento, eu posso pleitear a ligação da água. Eu não tenho que pagar a água que eu não consumi ou a luz que eu não consumi. Por quê? Porque isso é uma relação de direito pessoal. Eu tenho que pagar pelo meu consumo. Né? Então eu posso buscar até judicialmente isso, né? A ligação para que eu entre nesse imóvel. Então tem a partir daquele momento que eu entrei, para que seja computado o meu consumo de água e o meu consumo de luz. Porque eu tenho que pagar o meu consumo e não o consumo daquele que era morador antes de mim. Pode ser um imóvel que eu estou alugando, um imóvel que eu estou comprando. É fácil de visualizar isso, né? Porque é uma relação de direito pessoal. A outra pessoa que morava lá é que é responsável pelo seu consumo de água e luz. Ele que tem que pagar, ele tem que pagar o consumo dessa pessoa que estava lá antes de mim. Isso é uma obrigação de direito pessoal. Agora, eu estou comprando hoje esse apartamento. Eu não fiz uma pesquisa prévia com relação às dívidas que esse apartamento tinha. Depois que eu comprei, eu me dei conta que tinha lá 6 meses de condomínio atrasado. Não era eu que morava lá, era outra pessoa. Vale esse mesmo raciocínio que a dívida de condomínio? Não. Porque a dívida de condomínio é uma obrigação propter. Então, é uma exceção à regra. Tá? A lei vai dizer quando é. Nós falamos antes sobre as questões ambientais, né? Digamos lá que um imóvel ele tenha sido cometido um crime ambiental, tá? Dentro de uma determinada propriedade. Então, sei lá, qualquer coisa. Foi cortado umas árvores que não podia cortar e aí o proprietário, se não tá, que tinha que fazer, plantar tantas mudas, não sei o que. Tá, tô chutando um exemplo. Tinha que plantar lá umas mudas de tanto em tanto tempo, uma vez por ano, tinha que fazer, não sei o que. Se comprometeu. Esta obrigação que foi assumida pelo proprietário anterior, ela adere ao imóvel. Essas dívidas ambientais, elas aderem ao imóvel. Assim como as dívidas de condomínio aderem ao imóvel. São chamadas de obrigações propter. Então foi o proprietário da propriedade rural, o proprietário anterior que fez esse TAC, que assinou esse TAC. O novo proprietário, ele vendeu aí a propriedade rural. Esse novo proprietário, ele continua com essa obrigação. Se no condomínio tiver conta de água, luz e gás junto, paga igual? Ou não, porque era uma coisa que foi usada por outro? Aí a gente pode ter uma dificuldade, né? Porque tem o valor fixo, né? Que é o valor do condomínio, mas tem as outras coisas que eles colocam junto. Se a gente tem como fazer essa separação, dá para se fazer, mas nem sempre dá, né? Tem alguns, hoje a regra é de se fazer os medidores de água separados, né? Mas tem alguns imóveis que são antigos e que não tem essa possibilidade de separação do consumo, até de gás tem, de água não. Então é algo que está inserido na dívida do condomínio. Não tem como fazer a desassociação. Desassociação é uma boa palavra. Eu estava tentando buscar. A individualização do consumo de água. E aí essa tese não vai colar. Isso cabe Mas também. é uma
evitar, né, para se excluir dessa dívida, o que não é consumo pessoal. Poderia. Mas quando a dívida de condomínio, ela pode ser individualizada nesses pontos, senão... Eu já morei em apartamento que não tinha nenhum tipo de individualização da água. Era tudo junto, né? Se fazia, né, por fração ideal. Sim. Aí não consegue. E isso também serve para a empresa, professor. Por exemplo, comprou uma empresa que tinha uma dívida de água e luz e etc. Sim, É sim. a mesma história. Porque é o mesmo raciocínio, né? Uma obrigação pessoal. Foi a empresa anterior que gastou. Agora, comprou a propriedade com lá o comprometimento ambiental, né? Vai ter que seguir. Né? Então, por isso a importância de se verificar essas questões, né? Está comprando o apartamento, verificar a questão da quitação do condomínio, porque o condomínio vai aderir ao imóvel. E dá causa, inclusive, a perda do imóvel, né? Pode ser retirado, Que pepino. mesmo sendo bem de família, né? Porque é dívida do Acaba imóvel. como se for tu compra uma casa que ficou uma dívida que não foi de água e luz, tu tem que pagar aí. Senão eles não ligam na prática, eles não ligam. Pode ser feita, inclusive, ação judicial. Para ligar, porque o consumo é anterior, né? De outra pessoa. Claro que vai ter que se fazer a demonstração. Em caso de imóveis alugados, né? Só o contrato de aluguel, né? Demonstra. A compra e venda também, a partir da assinatura do contrato. Sim, né? Se tem mostra posse. na realidade cada um. Tem que assumir. Eu sei que muitas vezes as empresas, né, até como forma de forçar o recebimento, né, elas adotam essa prática. Não vou ligar a água, não vou ligar a luz porque tem dívida no imóvel. Obriga as pessoas a pagar. Muitas vezes se adota essa prática, mas Não é legal. não. É possível uma medida judicial aí para garantir. Desde que, claro, né, se demonstre que a posse do imóvel está se dando neste momento, que é dívida anterior, né, não é dessa pessoa. Eu já vi também, assim, ações, né, que daí tem um imbróglio, mas era o meu filho que morava lá, eu não estava lá, aí misturou, né, não consegue fazer. É quando compra e venda, aluguel, que é mais, assim, é a data, né, a data do ingresso, a data da posse. Tudo bem até aqui? Então vamos para as modalidades das obrigações, tá? Aqui nós vamos, assim, várias aulas, tá? Falando sobre as modalidades das obrigações. É só um panorama, tá? O que vem pela frente. Dá pra copiar? Esse dá pra copiar ou tem no... Tá tudo lá, tá tudo no sistema, Tá, tá? não precisa copiar. Todo esse material tá no sistema sempre. Estou colocando sempre antes da aula, tá? Então, nós podemos pensar assim, quanto ao objeto, nós temos as obrigações de dar, as obrigações de fazer e as obrigações de não fazer. Obrigações de dar, fazer e não fazer. Dificilmente vamos fugir disso, tá? Então, as obrigações de dar, podem ser obrigações de dar coisa certa, que vai ser de entregar ou restituir, ou de dar coisa incerta. Fazer e não fazer. Dar e fazer são as obrigações, então, positivas, e não fazer uma obrigação negativa. Obrigação de dar coisa certa é entregar. Por exemplo, contrato de compra e venda. Eu faço a compra e venda de um carro. Entregar coisa certa. É aquele carro. Placa tal, chassi tal, ano, marca, cor, modelo. Coisa certa, individualizada, determinada. Obrigação de restituir. É uma obrigação de restituir. Então não há transferência da propriedade, não há transferência do domínio. Fica temporariamente na posse de outra pessoa e depois há a restituição.
Na obrigação de entregar, eu transfiro o domínio, eu transfiro a propriedade. O maior exemplo da obrigação de entregar é a compra e venda. Na obrigação de compra e venda, eu entrego o carro, eu transfiro a propriedade, eu entrego a coisa certa. Na obrigação de restituir, eu estou na posse de uma coisa que não é minha. E a minha obrigação é restituir a coisa. Eu alugo um apartamento. Ao término do contrato, eu devo restituir a coisa para o seu proprietário. Na obrigação de entregar, eu transfiro a propriedade. Na obrigação de restituir, eu estou na posse de algo que não é meu e eu tenho que devolver para o dono. A coisa incerta é aquela que é determinável. Ela não está determinada, mas ela é determinável. Determinável por duas características: gênero e quantidade. A incerta não é indeterminada, isso. Coisa certa é determinada. Tá, mas Coisa incerta é determinável. Determinável pelo quê? Pelo gênero e pela quantidade. Nós vamos ver com mais detalhes, tá? Mas o que vai determinar a coisa incerta é o gênero e a quantidade. Precisa desses dois elementos. Por exemplo, 50 sacas de soja. É gênero, soja e quantidade, 50 sacas. Por que determinável? Porque incerta? Porque não é aquela em específico. Ela vai ser determinada quando ela estiver separada e posta à disposição daquele para quem se tem que entregar. Então, se eu falo 50 sacas de soja, eu não estou falando de um grão em específico. Estou falando de qualquer 50 sacas de soja. Agora, se eu falo daquele carro determinado que eu estou comprando, é aquela placa, aquele chassi, é aquele em específico. Eu não estou falando, ou pode ser um carro, né? Pode, se eu estiver falando assim, a obrigação é de entregar um Onix, um HB20, 0 km, branco. Aí eu não estou falando de um bem determinado, estou falando determinável. Em determinado momento ele vai ser posto à disposição daquele para quem tem que ser entregue. Estou me fazendo entender? Tá confuso isso? Não. Tá tudo bem? Então essa é a diferença entre a coisa certa e a coisa incerta. A certa é aquela, nós sabemos qual é. É aquele imóvel, é aquele carro. A incerta é o gênero e quantidade. É tipo lá o fugível e infugível lá, né? Exatamente. Essa noção de bens é fundamental. Perfeito. A coisa certa é o bem infungível. E a incerta É o fungível. Daquele gênero e quantidade. Perfeito. Fazer. Aí, né? É as correlações, né? Aí. Essa é a interdisciplinariedade. Essa é a compreensão. Fazer e não fazer, né? A obrigação de fazer. A costureira que vai fazer o vestido. A confeiteira que vai fazer o bolo. A doceira que vai fazer os salgadinhos. Tá? O empreiteiro que vai construir a casa. A pessoa que vai cortar a grama. Obrigação de fazer.
como é que eu faço essa distinção, né? Porque fazer às vezes também pressupõe o entregar. A costureira que faz o vestido, ela entrega o vestido, ela dá a coisa certa, né? A diferença se faz se eu preciso confeccionar antes ou não. Então eu tenho uma loja que vende... Confeccionar vai consertar, se vai só consertar ali, não reparo, não vai fazer. Não vai fazer. Se eu tenho uma loja e eu vendo camisetas, né? Eu compro da indústria e faço a venda. Eu tenho um comércio de camisetas. Eu estou só na obrigação de compra e venda, e entregar a coisa certa. Só entra na loja, paga o preço e eu entrego a camiseta. Agora, se eu tenho que fazer a roupa sob medida, se eu tenho que fazer a roupa para aquela pessoa, então é uma obrigação de fazer. E a entrega é consequência. Então, eu faço terno sob medida, eu faço vestido sob medida. Eu tenho que fazer para entregar. Eu faço bolo para entregar para o cliente. Obrigação de fazer. Então, dar e fazer são as obrigações positivas. E o não fazer é a obrigação negativa, é a abstenção. Eu me comprometo a não mudar a fachada do prédio. Eu me comprometo a não fechar a servidão de passagem. Eu me comprometo a não edificar acima de 2 andares. Eu me comprometo a não mudar a cor da casa. Obrigações de não fazer. Tá. Regras gerais, né? Depois nós vamos para as particularidades. Quanto aos elementos, então, simples, um único objeto, compostas ou complexas, nós vamos ter as multiplicidades de objetos ou multiplicidade de sujeitos, né? Simples não poderia ser, diga. Quando se tem a obrigação de pagar uma certa quantia, seria coisa certa ou coisa incerta? É que a análise, é boa pergunta, é bom que a gente raciocine isso desde já. A análise se dá não de quem paga o preço, mas de quem entrega a coisa. O preço vai estar sempre... Se a gente pensar assim, o dinheiro por si só, ele é uma coisa incerta. É o gênero e quantidade, né? O comercial colocava, a obrigação é fungível, né? Qualquer nota de R$100, qualquer nota de R$50. Uma de 100 ou 12, 50... É a mesma coisa. Mas a gente analisa do plano da coisa, né? Quando eu falo compra e venda, é a obrigação de entregar a casa, de entregar o carro, de entregar o bem, porque eu vou ver o que vai... As consequências são para a coisa, como regra. Se você pensar só no prisma daquele que tem que entregar o dinheiro, aí é uma coisa incerta, porque é o gênero e quantidade. Mas as complicações aqui na obrigação vão se dar com relação à coisa. Como é que se o objeto do negócio for o próprio dinheiro, aí uma nota única, aquela nota de coleção, aí é o objeto... Se for unicamente o dinheiro, aí a gente está falando de coisa incerta. Isso. Isso é sobre o prisma do dinheiro, né? Mas vai ter um outro lado, que é o que vai gerar dificuldade, que é a coisa em si, né? Se a gente vai ver se a coisa ela pereceu, se ela se deteriorou, se ela gerou frutos, se ela tem frutos pendentes, se ela tem frutos colhidos. As dificuldades vão se dar aqui do outro lado. Então não é quem paga o preço. Não é algo muito definido assim, 100%. Dar um dinheiro, né? Ou seja, eu estou comprando uma casa, o vendedor me entrega e eu estou comprando, eu estou dando dinheiro para ele, né? Então, esse sinal de dar o dinheiro para ele,
não tem como definir 100% se é uma obrigação de coisa certa ou se é uma obrigação de dar coisa incerta. Não, depende. Quem é que tem que. A gente vai analisar a obrigação do comprador é a obrigação de pagar o preço. Tá? A obrigação do comprador é de pagar o preço. Então a gente vai estar com o foco no comprador, certo? Né? No teu exemplo. Ele tem que pagar o preço. Qual é o preço que ele vai pagar? Ele vai pagar 100 mil reais. O que ele tem que entregar? 100 mil reais. É uma coisa incerta, obrigação de dar coisa incerta, 100 mil reais. Do outro lado dessa relação obrigacional, nós temos o vendedor, que tem que entregar o terreno, o imóvel. Ele tem que entregar o quê? Uma coisa certa, aquele imóvel. Nós temos que olhar qual é a obrigação de cada um. A menos que no contrato diga lá que é 100 mil reais, pago em 10 notas de colecionador da Copa do Mundo, tal. Ou em notas de 100. O pagamento também nem sempre vai ser em dinheiro, ou não precisa ser necessariamente em dinheiro. Eu estou pagando o terreno. Daí tem duas coisas certas, né? Tem duas coisas certas. Daí, o terreno é uma coisa certa e aquele método de pagamento também é uma coisa certa. O cara quer nota da coleção. Eu vou analisar a obrigação sobre cada um dos seus alunos. Quem está devendo nesse caso? Quem está devendo é quem não pagou o preço. O preço, 100 mil reais. Eu tenho aí uma obrigação de dar coisa incerta. Só para dar um exemplo, tá? Quando a gente fala em obrigação de dar coisa incerta, nós temos uma máxima, que é: o gênero nunca perece. A obrigação de entregar os 100 mil reais, ela não perece. Se eu tenho que entregar 100 mil reais, eu tinha os 100 mil reais guardados dentro de uma caixa no meu quarto e a casa pegou fogo e os 100 mil reais queimaram, e esse incêndio não foi culpa minha. Eu posso alegar para o meu credor a perda do objeto e o desfazimento da obrigação, porque o bem que eu tinha que entregar, 100 mil reais, se perdeu sem culpa minha? Não. Por quê? Porque o gênero nunca perece. Agora, se eu tenho que entregar um carro, coisa certa, aquele carro em específico, e esse carro pega fogo sem culpa minha, eu posso alegar o desfazimento do negócio porque o carro pegou fogo sem culpa minha? Posso. Porque a coisa objeto do contrato se perdeu sem culpa do devedor. E aí o negócio se desfaz. Se já tinha recebido o preço, devolve. Não há que se falar em perdas e danos. Isso nós vamos conversar de forma mais detalhada ao longo. Voltando a te responder, que nós precisamos ver qual o ângulo que nós estamos analisando. Mas se tratando do dinheiro somente, é sempre coisa incerta. O dinheiro, como regra, é uma coisa incerta, mas veja o exemplo que o Marcelo traz. O dinheiro, como regra, como uma moeda corrente. Mas e se é o dinheiro que nós estamos tratando, tais moedas de tal coleção, tal cédula numerada, porque aquele que está recebendo as cédulas quer para sua coleção a nota de 100 reais com tal numeração de série, sei lá como chama. Aí é coisa incerta? Não, é coisa certa. É aquela nota que está em poder do devedor. Muitas vezes, ou em todas, né, para o direito, a gente só vai poder dizer
se uma coisa é fungível, infungível, substituível, insubstituível, a partir do caso concreto. Eu posso dizer assim, uma agenda, né, que é a agenda da OAB, tem as pencas para vender lá na secretaria da OAB, são todas iguais, tá? É qualquer uma delas. Mas a minha, em específico, tem lá uma dedicatória. Tem um autógrafo de um autor que eu assisti uma palestra. Essa, para mim, é insubstituível. Eu empresto para um de vocês um livro de Direito Civil do Carlos Roberto Gonçalves, que tem as pencas nas livrarias, tá? Tomo 2, Direito das Obrigações. Aí você perde o meu livro, me devolve outro. Porque, como regra, é infungível. É fungível, é substituível. Mas o meu tinha uma dedicatória dele. Para mim, ele é insubstituível. Para mim, ele é uma coisa certa. Então, dependendo da situação do mundo da vida, essa coisa que é incerta, como regra, pode ser certa. Como regra geral, né? O que é o incerto? O incerto é aquele que é identificável pelo gênero e pela quantidade, só por isso. Se a coisa ela é identificável apenas pelo gênero e pela quantidade e não pelas suas características em específico, ela é uma coisa incerta. Extrapolei? Não tinha visto. Continuamos depois? Algumas vezes os contratos prevêem a obrigação alternativa, fica a escolha de uma das partes, de regra a escolha do devedor. Eu posso entregar ou computadores ou impressoras, ou camisetas brancas ou camisetas pretas, ou camisetas de manga curta ou camisetas de manga longa. Tá? Num determinado momento vai se definir. Quanto à multiplicidade de sujeitos, nós vamos então ter consequências, em especial quando nós temos os objetos indivisíveis e as obrigações solidárias. Aí nós vamos ter problemas. Aí começam os nossos problemas, tá? Eu estou só fazendo aqui linhas gerais, né? Porque uma coisa é o A tem que entregar para o B R$100, tá? O A cobra, o B cobra do A os R$100 e um entrega para o outro. Não tem problema, tá? Se a obrigação ela é divisível e nós temos uma multiplicidade de devedores, o A e o B, eles são devedores de C em R$100, tá? Então o A e o B tem que entregar para o C R$100. O C vai cobrar do A a sua cota parte, vai cobrar do B a sua cota parte, né? Cobra do A 50 e cobra do B 50. Agora, porque o R$100 ele é um objeto divisível, não tem problema. Agora, o A e o B, eles são devedores de C em um cavalo.
Pá. Tá? O objeto, ele é indivisível. Tá? Um cavalo que não pode ser espartejado, tá? Um cavalo para reprodução, um cavalo para competição, um cavalo para corrida, tá? Não é um cavalo para consumo. Tem quem compra, né? Imagina. Então, aí nós vamos ter um problema e nós vamos estudar isso, né? Os objetos indivisíveis. Como é que funciona, né? Ele pode cobrar de qualquer um, cobra metade do cavalo de um, metade do outro. Como é que se dá essa entrega, né? Ou, por exemplo, o A, ele é devedor e ele tem que entregar para o B e para o C, que são seus credores, o cavalo. Como é que ele faz a entrega? Ele entrega um pedaço para o B, um pedaço para o C, como, né? Aí ele entrega para o B, ele precisa da quitação do C. Tem que fazer Como é que você faz isso, né? Se um paga, como é que fica a obrigação do outro? Ele fica devendo para quem? Né? Ou no caso de solidariedade, que nós vamos ver também as obrigações solidárias. Nas obrigações solidárias nós temos multiplicidade de devedores ou multiplicidade de credores ou multiplicidade de devedores e credores. E cada um pode demandar ou responde pelo todo. Então, nesse caso aqui, mesmo sendo R$100 um bem divisível, se o A e o B são devedores solidários, o C pode demandar de qualquer um deles a importância total. Não precisa escolher um deles. Pode demandar os R$100 do A ou pode demandar os R$100 do B. Se o A paga, como é que fica a relação do A e do B? E como é que fica a relação do B em relação ao C? São os problemas das obrigações solidárias. Assim como pode acontecer, né, aqui no polo passivo, pode acontecer no polo ativo. O A é devedor, de B e C, que são credores solidários. Os dois podem demandar o todo, os R$100. Então não é o B pode demandar só a sua quarta parte, o C pode demandar só a sua quarta parte, eles podem demandar o todo. Né? E como é que fica a relação de um deles se um demanda pelo todo? E o A, ele deve pagar só para um, pode pagar só para um. Como é que ele se protege em relação ao outro? Então são esses os problemas, né, que nós vamos enfrentar quando nós temos essa necessidade. Uma sociedade, o B e o C, eles compartilhar o recebimento, digamos assim, não é? Ou eles são credores simples ou devedores simples, ou eles são credores ou devedores solidários. Né? Adiantando, nós vamos conversar mais especificamente. Mas a solidariedade, que é algo que resulta do contrato ou da lei, né? Ela não se presume, ela está no contrato ou da lei, ela pressupõe que, no caso da solidariedade passiva, qualquer um dos devedores solidários eles podem ser demandados pelo todo, ou no caso da solidariedade ativa, qualquer um dos credores solidários podem demandar o todo. É bem confuso, né? Qualquer um pode demandar o todo. E aí vai surgir, né, a partir do pagamento, uma redistribuição de ônus dentro do polo ativo e do polo passivo. Então aí estão os nossos problemas, tá? Primeira obrigação, então, tá? A primeira modalidade de obrigação. A obrigação de dar. E aí, né, nós já falamos que nós temos a obrigação de dar coisa certa e dar coisa incerta. As obrigações de dar coisa certa
nós temos as de entregar e as de restituir. Nas de entregar, há a transferência da propriedade, do domínio. Nas de restituir, nós estamos na posse de algo que não nos pertence e nós temos a obrigação de restituir. Entregar, transferência da propriedade. Restituir, a coisa está com o devedor, que vai ter que restituir a coisa ao proprietário. Então, trazendo assim para os exemplos, o contrato me parece mais fácil de fazer essa visualização. Nas de entregar é a compra e venda. A obrigação de entregar a coisa é da compra e venda. Eu comprei um imóvel, né? O vendedor tem que entregar o imóvel para o comprador. Eu comprei um carro, o vendedor tem que entregar o carro para o comprador. E no de restituir, o contrato de aluguel, né? O comodato, que é o empréstimo gratuito. Eu estou na posse de um imóvel, de um apartamento, que não é de minha propriedade e que eu vou, ao final do contrato, restituir esse imóvel para o seu proprietário. Então, aí nós temos a obrigação de restituir. Na obrigação de restituir não há transferência da propriedade. Outro fica na posse temporária do bem que precisa ser restituído. Quando eu alugo um carro para fazer uma viagem, eu estou na posse de um carro que não é meu. Ao final do contrato, eu restituo o carro para o seu proprietário, né, para a agência que faz a locação dos carros. Tudo bem? Então, nós estamos na obrigação de entregar. Como é que se dá, né, e isso aqui vai ter uma consequência, tá, na nossa linha de raciocínio, em todos esses tipos de obrigações, como é que se dá a transferência da propriedade nas obrigações de entregar? Então, nós vimos que nas obrigações de entregar há a transferência da propriedade. Exemplo de obrigação de entregar, compra e venda. Na obrigação de entregar há a transferência da propriedade. Como é que se faz a transferência da propriedade? Então, nós temos duas formas de se fazer a transferência da propriedade. Uma em relação aos bens móveis e outra em relação aos bens imóveis. Então, os bens móveis se transferem de uma maneira e os bens imóveis se transferem de outra maneira. Os bens móveis se transferem pela tradição. Os bens móveis se transferem pela tradição. E os bens imóveis se transferem pelo registro. Os bens móveis se transferem pela tradição. Os bens imóveis se transferem pelo registro. O que é tradição? É a entrega. Tradição é a entrega. Então, a propriedade, ela não se transfere pelo contrato. A propriedade se transfere pela tradição. O contrato não transfere a propriedade. O que transfere a propriedade é a tradição, no caso dos bens móveis. Tradição é a entrega. Quando eu entrego o bem, é que eu transfiro a propriedade. Daí os bens imóveis, daí não precisa contrato, nada, né? Os bens imóveis se transferem pelo registro. Sim, os imóveis, mas os bens imóveis não precisa papel, não precisa nada. Tá. Veja bem o que você está falando, isso é importante. Não precisa de contrato. De contrato. O que é contrato? Sim, o contrato seria um acordo. O contrato é um acordo. Quando eu faço uma compra e venda, eu estou fazendo um contrato? Sim. Então, como que não precisa de contrato? Ah, sim. Contrato é um acordo de vontades. Não, mas tipo assim, eu tenho um móveis lá em casa, uma mesa, eu resolvo vender. Eu posso vender de boca e me pagar? Vender de boca é um contrato? É informal, né? Não tem nada de informal. Não? Contrato. Ah, é válido como um contrato. Ele tem uma forma. Qual é a forma? Verbal? A forma é forma verbal.
Poderia ser por outra forma? Poderia, escrita. Se eu faço um contrato verbal, eu estou fazendo um contrato. Contrato é um acordo de vantagens. Compra e venda é um contrato. Compra e venda precisa ser por escrito? Depende. Como regra geral, não. Quando que precisa? Quando a lei diz que precisa. A lei diz que compra e venda de imóveis de valor superior a 30 salários mínimos precisa ser não só por escrito, mas por escritura pública. Aí a lei exige a forma em específico. Que forma em específico? Escritura pública. Tudo é válido também. Não é tudo que é válido. Não é tudo que é válido. Tá? Então, a regra dos contratos é que a forma de fazer o contrato é livre. Quando a lei exige uma forma em específico, então a lei vai dizer qual é a forma em específico. Casamento é por escrito, perante o juiz de paz. Comprar uma camiseta é um contrato de compra e venda. Eu entro numa loja que vende camisetas. Compro a camiseta. Estou fazendo um contrato de compra e venda. De forma verbal. Eu digo para o lojista que eu quero a camiseta, nós nos acertamos quanto ao preço, eu pago o preço e ele me entrega a camiseta. Quando ele me entrega o bem, ele está fazendo a tradição. Aí se dá a transferência da propriedade. É nesse momento que se dá a transferência da propriedade, no momento da entrega. É porque você não vai registrar no cartório uma camiseta, né? Ah, te entreguei a camiseta, não sei o que lá. Tu comprou, então ela é tua a partir do momento que ela te entregou e tu pagou, né? Mas veja, e se nós fizermos, tá, o contrato? Eu e você vamos fazer um contrato. Eu vendo camisetas. Você me diz, eu quero comprar a camiseta que você vende. Aí nós fazemos um contrato. Aí eu faço contrato contigo e eu me comprometo a te entregar a camiseta na próxima terça-feira. E você se compromete a me entregar o preço na próxima terça-feira. Nós fizemos um contrato de compra e venda, tá? Você é proprietário da camiseta? Quando tu me entregar, sim. Quando eu te entregar, porque o contrato, tá? Isso é importante aqui, vai ter consequência. O contrato não faz a transferência da propriedade. Tá? O que faz a transferência da propriedade é a entrega da coisa objeto do contrato. Aí sim há a transferência da propriedade. Causa às vezes uma confusão, né? Os automóveis. O carro é um bem móvel ou imóvel? E aí eu disse para vocês que o bem móvel se transfere com a tradição. E é isso mesmo. É com a tradição. Agora viemos para o século XXI. O século XXI diz que hoje as transações são feitas 90%, 80% e online, aonde muitas empresas, dando um jeito internacional, querem antecipação do pagamento. Tá? Ou seja, a coisa não foi passada ainda. Ou seja, nós pagamos, correndo risco de não receber o produto, ou receber um produto diferente daquilo que compramos. Mas qual é a diferença disso no presencial ou no século passado? O risco de não receber ou o risco de receber com problemas, com defeitos avariados é o mesmo? Tudo bem, o risco é o mesmo, mas eu digo a questão da antecipação do pagamento. Você antecipa? Sim, muitas vezes. Eu antecipo o pagamento. E quando você não recebe? Assim como eu antecipo a entrega da mercadoria para receber o pagamento depois. Aí nós temos o inadimplemento da obrigação. A consequência do não pagamento.
temos já as consequências do inadimplemento. Ou da não Se entrega, não né? existisse inadimplemento, a gente nem estaria estudando as Por obrigações. isso, Né? por isso que tem muita gente que opta por pagar, dar uma entrada e parcelar. Porque daí depois, se não der certo, tem como suspender o pagamento. E quando tu paga à vista, é mais complicado depois para te receber. Isso não faz assim, nem sempre é possível, né? E não é o que vai determinar aqui as nossas consequências. Vamos voltar aqui, tá? O que a gente está falando é o seguinte: eu preciso saber qual é o momento em que a coisa passa para a propriedade de outra pessoa. Essa coisa do carro. Pode ser o carro, pode ser qualquer bem móvel No momento ou da imóvel, tá? No Quando é momento- que a coisa passa a ser propriedade de outra pessoa? No momento da entrega, Com relação aos bens móveis, no momento da entrega. Com relação aos bens imóveis, é o registro. no momento do registro. Aí nós temos a transferência da propriedade. Tá? Sim, eu entendo essas outras questões que vocês trazem, né? Acho que tudo isso, aos poucos, talvez vá se encaixando. Ah, mas eu já paguei o preço e ainda não recebi a coisa. Sim, o que nós temos aí? O inadimplemento. E se inadimplemento se deu por culpa do devedor, sem culpa do devedor? E se inadimplemento vai causar perdas e danos, não vai causar perdas e danos? Né? Isso faz parte também do objeto do nosso estudo, tá? Mas por partes. E por que eu digo por partes? Porque se esse objeto se perde, nós precisamos ver para quem ele se perde. Quem é o proprietário do bem, se ele se perde, ou se ele sofre uma avaria, se ele se deteriora. Prof, só um negócio assim sobre o carro, né? Que eu acho que eu não entendi. Digamos, ele se dá por tradição, né? Se transfere a propriedade por tradição, isso. Beleza, eu comprei da senhora um carro, a senhora me entregou, mas a gente ainda não fez transferência, nada. E eu tô saindo, eu bati e destruí o carro. Ele é de minha propriedade? Sim. Provo isso por um contrato. Provo isso por um contrato. A quem responde não é. Mas, por exemplo, Uma tradição. eu cometi um crime. Eu atropelei uma pessoa com o carro que foi entregue para mim, então ele foi passado por tradição, mas ele não foi registrado, não foi feita a transferência, né? Então, quem vai responder esse crime não é a senhora, no caso? Por isso que eu digo que o calmo ele causa, né, algumas dificuldades de compreensão, porque existe um registro administrativo. Tá? Esse registro administrativo ele não influencia na transferência da propriedade. Sim. Eu estou dizendo que ele não deve ser feito? Claro que não. Tá? A gente deve cumprir o direito administrativo que determina que deve ser feita a transferência, até porque isso nos poupa de muitas dores de cabeça. Tá? Deve-se fazer o registro. Agora, é o registro lá no DETRAN que transfere a propriedade do carro? Não. Eu posso ser proprietária de um carro e lá no DETRAN o carro estar registrado em outra pessoa, o nome de outra pessoa? Sim, eu posso. Entendi. É como a situação, né? Eu comprei um carro, por exemplo, eu peguei um antigo na concessionária, assinou o termo administrativo, doravante desse momento em diante, não pertence mais a mim, tá? Eu tenho um documento lá assinado pela empresa, pela concessionária, e está com eles. Agora, Isso pode gerar uma dor de cabeça, que é o que você coloca, né? Por quê? Porque, exemplo de obrigação solidária, eu falei antes para vocês que existe, quando nós temos uma obrigação solidária, ambos são responsáveis pelo todo. Proprietário e condutor são responsáveis solidariamente pelos danos que o veículo causa. Ele está dirigindo no momento. Então, se alguém bate no meu carro, tá? Eu vou verificar quem
podem ser pessoas diferentes. Se eu tiver que entrar com uma ação de reparação de danos, eu vou entrar contra quem? Contra os dois. Né? Por quê? Porque eu vou alargar a minha possibilidade de recebimento. Como regra, se são pessoas diferentes, eu vou entrar contra os dois. Porque o proprietário e o condutor são responsáveis solidariamente. Agora, pode sim acontecer que aquele proprietário registral não seja o proprietário. Aquele que está lá no registro não é. E ele deve ter, então quem entrega um carro para outra pessoa, transferindo a propriedade, deve ter formas de se precaver, de demonstrar que ele não é mais o proprietário. Senão, sim, ele pode ter sérios aborrecimentos. Imagina que esse acidente de trânsito causou uma morte. Olha o incômodo e a indenização. Se essa pessoa não tem como provar que fez a entrega, ela pode se incomodar. Mas como é que se faz a prova? Documento, testemunha, transferência do preço, PIX para a conta de outra pessoa, PIX recebido, determinada data. Então eu vou ter que buscar formas de fazer a prova de que aquele carro ou é meu ou não é mais meu. Eu comprei um carro e eu não fiz a transferência para o meu nome. Tá? Esse nome continua lá, esse carro continua no Detran em nome daquele que me vendeu. Aquele que me vendeu tem dívidas. O que o credor desse que me vendeu o carro faz? Uma pesquisa lá no Detran para ver se essa pessoa tem bens em seu nome e acha lá o meu carro, que está registrado em nome daquele que me vendeu, e pede a penhora desse carro, que é meu, mas que está lá no Detran em nome de quem me vendeu. E aí o juiz diz, defiro a penhora. Afinal de contas, o que o juiz vê? O registro do Detran. E aí esse carro não é entregue, e aí o juiz determina lá uma restrição de circulação. Eu estou faceira andando com um carro, paro numa blitz, pego um carro e levo para o pátio do guincho e coloco à disposição do credor, o credor daquele que me vendeu o carro. E agora eu tenho que provar que focinho de porco não é tomada, Eu tenho que provar que o carro é meu. Como é que eu faço isso? Aí eu tenho que ver que elementos eu tenho na minha mão. Nós fizemos lá um contratinho de gaveta, eu fiz o pagamento para ele como... mas ele me entregou em honorários, E eu não declarei. Esse contrato de gaveta não é registrado? É só tu faz e verde ali? Eu não sei. Eu estou dando um exemplo, Pode ser assim. Nós fizemos verbal, não tinha nem o contratinho na gaveta, tá? Ele estava me devendo honorários. Eu peguei o carro e passei para o meu nome. O senhor não declarou no imposto de renda? E eu não declarei nem por óbvio, Por óbvio não declarei. E aí, tô circulando. Então deixa quieto, deixa como é que eu faço, Mas, o carro é de quem? É meu, Se eu demonstrar, Agora digamos que eu tenha, um contrato, eu fiz a transferência, do preço para o vendedor, eu tenho elementos para demonstrar que o carro é meu. Eu faço uma peça processual que nós chamamos de embargos de terceiro, e demonstro para o juiz lá que o carro não é mais daquele que está lá como proprietário no Detran, mas que é meu. E aí o juiz vai dizer, sim, o carro é um bem imóvel, o bem imóvel se transfere com a tradição, este vendedor transferiu realmente o carro, entregou, fez a tradição para a Fernanda, então o carro é da Fernanda. Levante-se a penhora, Devolva-se o carro para a Fernanda. Por quê? Porque o carro é um bem móvel que se transfere com a tradição, tá? Então é importante fazer o registro. Caso de multa, caso de acidente, isso tudo gera realmente incômodos, pode gerar uma dor de cabeça séria para quem não faz a transferência, tá? Mas a questão é, a propriedade se transfere
pela agressão. E no mesma situação hipotética, só que, por exemplo, ao contrário, a senhora está no nome de outra pessoa, mas o bem é seu porque foi dado por tradição, e a senhora tem uma dívida. Pode o seu bem, esse dado por tradição, mesmo que não esteja registrado, ser penhorado? Pode, desde que o meu credor, né, aquele para quem eu devo, ele consiga fazer a demonstração que, na verdade, embora o carro esteja registrado em nome de outra pessoa, ele é meu, né? Isso a gente, né, muitas vezes busca, porque quem deve muito, geralmente tira os bens do seu nome, né? Aquela situação em que algumas pessoas colocam o nome do pai, da mãe, Isso. Aí eu consigo fazer a prova, né, de que o fulano que me deve, ele se utiliza desse carro. Ele, aqui juiz, a foto dele levando as crianças na escola, todo dia com esse carro, passeando no shopping com esse carro. Olha aqui a foto deles, na beira-mar, na frente do carro. Está circulando com esse carro. O carro está em nome da mãe dele que não tem CNH. Né? Nunca pode ser verdade? Pode, mas indício de fraude, tá? Indício de fraude. Eu posso conseguir a penhora desse carro, demonstrando que o proprietário, na verdade, é esse meu devedor? Posso. É a questão da construção da prova, né? Ou quando alguém se vê na iminência, né, de não pagar uma dívida, transfere os seus bens. Que nós estudamos, né, no semestre passado, a fraude contra credores. Então, eu fiz um empréstimo no Banco do Brasil, tá? Estou vendo que não vou conseguir pagar. O único bem que eu tenho é um carro. O que eu faço? Passo o carro para o nome da minha mãe, que não tem dívidas. Quando o Banco do Brasil acordar, né, e ver que eu não estou pagando e querer executar o contrato, vai procurar bens no meu nome e não vai achar nada. Aí o Banco do Brasil consegue, é difícil, né? Mas ele consegue fazer essa demonstração aí que eu já tinha aquele contrato, que eu já tinha aquela dívida, que essa transação foi fraudulenta, porque não houve o transpasse do preço entre as partes, para que não conseguem comprovar que pagaram, né? Essa pessoa em quem está o nome não tem CNH, não sabe dirigir, não utiliza, que na verdade quem está circulando no carro sou eu. É questão de prova, né? Torna tudo mais difícil, né? Torna, mas é questão de prova. E com relação aos imóveis, o registro. Aí sim, o registro. O registro aonde? No cartório de registro de imóveis. Tá? Quando é que eu sou proprietária de um imóvel? Quando eu registro a escritura pública de compra e venda no cartório de registro de imóveis. Então, aqui o contrato, aí sim, né, o famoso contrato de gaveta de imóveis dá esse problema. Então, alguém tem lá um imóvel em seu nome, vende para um, faz contrato de gaveta, vende para outro, faz contrato de gaveta, vende para outro. Aí vende para 10. Nunca aconteceu em Passo Fundo isso, né? Mas dizem que em alguns locais... Na minha cidade aconteceu de o mesmo imóvel está vendido para 3 pessoas, daí essas 3 pessoas foram ver a casa, né, no mesmo dia e daí descobriram o brete. Mas muitas vezes, né, o proprietário, então, ele vende para várias pessoas. Quem vai ser o proprietário? Aquele que registrar. E os outros? Para os outros resta o direito indenizatório, né? Pedir o preço de volta. Só que quem faz, né, quem adota essa prática, geralmente não vai ter mais patrimônio. E aí fica complicado. Nossa, lá em Canela tinha um terreno. Era tipo uma chácara. E aí entraram na chácara e começaram a lotear.
daí os advogados do pessoal que comprou alegou que já fazia mais de 2 anos que eles tinham construído. Os advogados da família alegou má fé pelo preço do terreno. E até hoje eles estão na briga judicial. Para ver de quem é. Nem água, nem luz tem nada, é tudo bem no gato, assim, bem enrolador. A recomendação sempre é vai comprar um imóvel, escritura pública e registro, né? Essa história de fazer contrato de gaveta ou comprar direito sucessório, comprar, né, a baixo preço, cessões de direitos hereditários para quando fizer o inventário. Aí morre os herdeiros no curso do inventário. Se separam, não. Para mim, o ano passado aconteceu 2 vezes, né? Tá fazendo o inventário e morrer herdeiro no curso do inventário. Aí, né? Aí gera outro embrolho. Então, as coisas acontecem, né? Não vai pensar que não vai acontecer com o meu negócio em específico. Né? Então, é registrar o imóvel, né? Porque senão pode passar por isso, se está apto para registro ou não. Se não está apto para registro. Mas a questão dela ali, aí quem comprou pode alegar que não estava sendo feito a função social do imóvel, né? O tempo que eles estavam em estima e a dona apareceu só depois. Você acha que eles não tem como perder, muito difícil. Que nem, o cara estava 2 anos já morando em cima, e daí, mas agora vai aparecer o dono. É que o terreno é, tipo, uma família muito, muito rica. E essa mulher que achou o terreno já era, tipo, a 3ª herdeira, entendeu? O meu pai era o herdeiro, daí meu pai morreu, daí entrou essa herança pra mim. Daí que fui pesquisar o terreno e vi que tinha um terreno lá na cidade. Eu já fazia um tempo que estava falando isso. Então é Assim, tem alegação, tem, né? Eu não vou dar uma resposta porque seria assim, construir muito no abstrato, né? Sem saber, assim. Sim, a gente pode pensar em várias coisas. A gente pode pensar também conforme até o tempo, né? mas o que até vale, isso campeão. mas o que vale não é o registro, no nome de quem está registrado os bens, imóveis, a casa. Não, por isso que eu estou falando, quem sabe até o campeão, né? É construir em abstrato. É que tem essa situação na construção, né? Que fala da função social do imóvel, né? Dizer assim, estava abandonado, mas a função social também, ela não legitima, a função social ela não legitima você pegar um que não é seu, não né? Não sei se foi falado hoje disso, mas só que tem nessa situação. O que eu até trouxe para vocês, né, de uma decisão que um juiz aqui de Passo Fundo determinou, né, quando teve uma invasão em terra pelo MST, comprovar a função social, mas isso não foi para dar a propriedade desse imóvel para os invasores, foi para negar a medida liminar. A medida liminar de reintegração de posse à força. Né? Não foi para dar a propriedade para os invasores. Não foi nesse sentido. Né? A função social também ela não poderia rasgar o direito de propriedade. Mas direito é argumento, né? Sim, mas direito é argumento, é discurso, então... Mas é que nem lá perto da minha casa tem um terreno muito bonito da Irã, que a gente nunca vê o dono. Invade. Já moro 10 anos lá. Não, já não faz nada. Então eu posso botar lá registrado o nome do meu vizinho, eu posso invadir e fica boa? Claro. Não, invade lá que a gente racha. Faz uma meia aba, pede luz, puxa um gato. Daqui 5 anos a gente conversa. tá louco. Antes de eu comprar minha casa, 10 anos atrás, uma amiga minha dizia assim, invade o terreno, eu não quero saber dessas coisas. Quantos casos? Só não podem invadir terra pública, né? Aí não. Tem gente que invade o imóvel do município. Daí não ganha esse campeão, tá? Do município, Do estado. Não. Daí não. E tem tanto terreno baldio aí do estado, da prefeitura, eles deviam fazer casa, porque não tem condições de fazer.
Então, na obrigação de entregar a transferência da propriedade. Direito aos acessórios, tá? Então, vamos começar a complicar. Direito aos acessórios. Artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. O que são bens acessórios, tá? Aqui outro mini flashback, tá? Do direito civil, parte geral. O que são acessórios? O artigo 233, estou voltando aqui, tá? O artigo 233 diz que a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o que são acessórios. Tá? Os bens acessórios são bens cuja existência depende da existência de um bem principal. Os bens acessórios são bens cuja existência depende da existência de um bem principal. Então, por exemplo, uma casa que está edificada sobre o terreno, né? A casa é acessório perante o terreno, perante o solo. Se eu estou vendendo o terreno, eu estou vendendo a casa. Ela vai junto. O proprietário do terreno é proprietário da casa. Aquele que construiu no terreno da sogra fez a casa da sogra. De quem que é a casa? É da sogra, tá? Por quê? Porque o proprietário, o bem acessório segue o destino do bem principal. Então, qual é o bem principal? O terreno, o solo. O acessório é a casa que está edificada sobre o solo. Podemos pensar em um direito de indenização, né? Mas a sogra, coitada, aposentada, né? Não tem nada, não vai conseguir pagar. Então, ela vai aposentar. Consequência, a natureza do bem acessório é a mesma do bem principal. Então, o terreno é um bem imóvel, a casa sobre o terreno, ela é imóvel. O acessório acompanha o principal em seu destino. A casa sobre o solo acompanha, então, o solo. Eu estou vendendo o terreno, estou vendendo o solo, estou vendendo a casa. O proprietário do principal é proprietário do acessório, o proprietário do terreno é proprietário da casa. O proprietário do terreno é proprietário das árvores sobre o terreno e das maçãs pendentes na árvore que estão no terreno. O proprietário do animal é proprietário da cria do animal, o acessório que acompanha. O proprietário da égua prenhe é proprietário do, como é que chama? Potrinho? Do potrinho. Tá? É proprietário do potrinho. Proprietário do principal e do acessório. Espécies de acessórios, nós temos os produtos, que podem ser os produtos naturais ou civis, né? Os produtos naturais, por exemplo, os minérios das jazidas, né? Os civis, a produção de uma fábrica. Os frutos podem ser naturais, industriais, civis, pendentes, percebidos ou colhidos. Aqui vai ter uma relevância para nós, os pendentes ou percebidos e colhidos. Os pendentes, vamos fazer assim, uma analogia dos frutos com as frutas. Tá? Os frutos, eles são naturais, industriais ou civis. Por exemplo, um fruto civil, o juro do dinheiro é um fruto civil, é um rendimento do principal. O juro é acessório do principal. Eu tenho uma quantia depositada, né, um valor no banco. Esse valor que está lá é o principal, ele está rendendo juros. Os juros são os frutos do dinheiro, os frutos civis do dinheiro. Aluguéis de um imóvel são frutos civis desse imóvel, são rendimentos do imóvel. Os frutos naturais, a cria do animal, as frutas das árvores. Então, o fruto, aqui é diferente da fruta, né? As frutas são frutos naturais.
Então, pensando nas frutas, tá? As frutas que são, as maçãs que estão na macieira são pendentes, são não colhidas, estão lá para serem colhidas, elas não estão prontas para serem colhidas. Percebidos ou colhidos, então, que foram retirados. Se eu estou vendendo a casa com o pomar está sendo vendido junto com a casa. As frutas pendentes, que ainda não estão no tempo de ser colhidas, elas acompanham a venda, acompanham o bem principal. São do vendedor os percebidos ou colhidos. Percebidos ou colhidos são sinônimos. São do vendedor os percebidos ou colhidos. São do comprador os pendentes, os que ainda não estão aptos para serem colhidos, são verdes lá na árvore. Eu não posso cobrar o cara que ele tirou 3 maçãs antes de me vender, né? Da macieira, por exemplo, nesse caso. Ele vendeu, ele pode retirar? Sim, Os pendentes. Os pendentes são do comprador. Pode. Claro que a gente vai ver o que isso implica, né? Mas pode. Tá? Os pendentes são do comprador. Não, eu digo os colhidos, né? Agora, se ele retirou antes do tempo, se ele retirou antes do tempo, o vendedor fez errado. Sim. Uma fraude, né? Se ele está ainda pendente, ele tem que ser entregue junto com o bem. É o que diz o 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios, embora dela não mencionados. Então, esses frutos pendentes são do comprador. Então, quer dizer, se eu compro uma casa com pomar, as frutas estão tudo maduras, a pessoa pode retirar. As que são maduras, né, são as percebidas ou colhidas, são do vendedor até a tradição. São do vendedor até a tradição. Benfeitorias, são outros tipos de bens acessórios. As benfeitorias são necessárias, úteis ou voluntárias, e as pertenças, que são a exceção da regra que o acessório segue o destino do principal. O que são pertenças, né, que é a exceção à regra de que o acessório segue acima do principal? Dentro de uma casa, as pertenças são os bens móveis, são os quadros, as cortinas, a mobília. Por isso que a regra é que as pertenças, elas não acompanham o principal. São benfeitorias do imóvel, mas a regra é que não acompanham, a não ser que isso resulte do título. Eu posso vender a casa mobiliada, eu posso vender a fazenda de porteira fechada, com todo o maquinário, os animais, enfim. Tá? Mas a regra é que não acompanham. Então, eu estou vendendo a casa, eu retiro as cortinas, eu retiro os quadros, eu retiro a mobília, salvo se eu convencionar de maneira diferente. Benfeitorias necessárias são aquelas que precisam ser feitas, tá? Para garantir a própria continuidade da coisa. Por exemplo, eu alugo um apartamento, ou eu alugo uma casa, e aí eu verifico que tem lá um problema na fiação elétrica. Precisa ser reparado de forma imediata, senão vai dar um circuito, lá vai pegar fogo o imóvel, né? Então eu faço esse reparo. Depois eu posso me ressarcir perante o proprietário. É uma benfeitoria necessária, um reparo necessário. Esse não precisa autorização? Não precisa autorização, tá? Teve uma chuva de granizo e quebrou os brasilites, né? Aí, se eu não fizer o reparo imediato, vai acabar estragando o forro, vai
vai acabar estragando o piso, vai acabar estragando as paredes. Então eu faço o reparo imediato, eu não preciso de autorização do proprietário para fazer as benfeitorias necessárias, né? Então o possuidor de boa fé, ele realiza as benfeitorias necessárias e ele pode se ressarcir dos valores empregados, inclusive com possibilidade de retenção do bem, né? Chegou ao final do contrato, eu não vou entregar se não for ressarcida. Posso fazer isso? Posso. Né? O possuidor de boa fé pedindo o ressarcimento das benfeitorias necessárias. Sim. Com relação às úteis, aí precisa da autorização, né? O que é uma benfeitoria útil, né? Pensando ainda no exemplo do apartamento alugado, eu fecho a sacada, Pintar uma parede. faço, né? Coloco um portão eletrônico na entrada da casa, né, para facilitar o uso. Uma benfeitoria necessária. Aumenta o valor do bem e melhora o uso, né? Faço mais um banheiro, coloco box no banheiro. Mas isso aí não tem que pedir autorização, né? Sim, porque a Isso aí benfeitoria só fizer por conta. não tem direito ao ressarcimento. Pode levantar a benfeitoria se for possível se indenificar o imóvel. Então eu coloquei o box, no banheiro tinha box, eu coloquei lá o box, eu posso levar embora. Professora, e na compra de uma empresa, os funcionários entrariam no último caso daí de pertenças ou não? Não. Não? Ah, tá. Não são bens. Ah, sim, lógico. Não acompanha esse raciocínio. Aí tem alguns desdobramentos, né? As questões trabalhistas, como é que está sendo feita essa sucessão, essa transição, né? Se essa empresa compradora está se responsabilizando pelas dívidas trabalhistas, mas não há esse raciocínio. E as voluntuárias, a lei diz, são de aformoseamento, né? Aí com certeza não existe o direito de ressarcimento, salvo convenção entre as partes. Eu faço um jardim, coloco uma hidromassagem, uma piscina, enfim, né? Posso fazer o levantamento se não gerar dano ao imóvel. Mas aquele que fez, né, o possuidor, não tem direito à retenção do bem.